Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no queridíssimo Filé do Zezé. Filé do Zezé que tem tanta coisa boa que vocês não podem nem imaginar. Aliás, eu já começo o meu programa de hoje mostrando uns bolinhos aqui que eu acho que são bolinhos de bacalhau, não é? Não é? Agora manda trazer os garfinhos, não, os palitinhos. Não precisa nada não, tá tudo aqui. Bonitinho todo. Olha só, minha convidada hoje vai se fartar. Ela vai ficar, ó... De noite ela vai pensar nos bolinhos que comeu aqui no nosso querido Filé do Zezé. Nossa convidada, que eu já estava com uma baita de uma saudade, que fazia tempo, ela de vez em quando estava sempre aqui. Mas não, mas agora desapareceu. Parece que não se convida mais não, precisa de convite e tal. Sei lá, não sei o que houve não. Lua Bezerra, professora, coordenadora dos cursos de designer, publicidade e comunicação social de um modo geral da Uninasal, que já foi Nassau, agora é Uninasal. Por quê? Porque é centro universitário, por isso mudou o nome. E ela está aqui para conversar com a gente sobre tudo isso e sobre os planos futuros, que vem planos futuros por aí fantásticos da parte dela. A mulher é doida, por isso que mora no meu coração. Fala, Lua. Que alegria, eu estava sentindo Alegria falta, eu achei que você tinha me esquecido. Mas eu jamais esqueceria você. Mas estamos juntos aqui. Olha, teve uma música antiga que era Jamais Te Esquecerei. Essa música era maravilhosa. Fica no ouvido da gente. Maravilha. Então, E esses dias, você viu a lua que está se fazendo pois esses é, dias? ainda por cima. Que beleza. E vi a bezerrinha embaixo, assim, só. E bom estar aqui de novo. Que bom Adoro. estar com você, digo eu. Como é que vai essa sua atividade que não para, incessante, que você tem vontade de fazer tanta coisa? Eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Eu costumo dizer que eu sou profissionalmente realizada porque eu consegui unir as coisas que eu gosto, o design, a publicidade, marketing e a vida acadêmica. E tenho aí já esse desafio, coordenar o curso de design, posteriormente o de comunicação social. E nesse tempo, a gente vem aí trabalhando para promover esses cursos, para fazer com que as pessoas entendam a importância, né, dessas profissões e, obviamente, incentivar os alunos, os profissionais, a qualificação, a capacitação, porque o mercado exige isso hoje, né, a gente não tem como negar. E é muito bom estar trabalhando com gente boa que gosta do que faz. Acho interessante na hora que você diz, o mercado exige isso. Se o mercado não exigir, nada acontece. É verdade. E o mercado realmente está começando a entender a necessidade de profissionalização nas suas ações, seja ele um comerciante, um industrial, um pequeno comerciante, o que for, ele tem que ter imagem, não é? Tem que ter, Geraldo. O que eu tenho visto nesse tempo, em se tratando de comunicação, vale para a publicidade e para o design. Uhum. O que eu tenho visto é que as pessoas estão apostando numa técnica, eu diria, ou numa estratégia, como queira, de achar que o bom resultado ele vem da repercussão. Uhum. E eu venho tentando desfazer isso, quem me acompanha sabe disso. Hoje, qualquer comunicação empresarial, seja ela interna ou externa, para venda, para promoção, para conscientização, ela tem que ser feita de maneira responsável. Não é porque você é engraçado e faz piadinhas na propaganda que você vai ser bem visto pelos olhos, né, do público. Então, é importante que a gente comece a entender que a comunicação ela é uma coisa de grande responsabilidade. Não, até porque quando você fala isso, não é porque você faz uma piadinha ou é engraçadinho nisso, porque a publicidade ela tem 1000 facetas. Tem a hora de ser até engraçado. Exatamente. Com ela. E a hora de você ser absolutamente sério, convicto do que está falando. Você tem que passar, sobretudo, acho eu, credibilidade. Exatamente, não a palavra é essa. Não é? Como no jornalismo, se você não passar credibilidade, você não passou nada. Exatamente. Não é verdade? É essa a filosofia empregada, por exemplo, nos cursos que você coordena? Sim, e nós temos aí uma das coisas bem fortes que a Uninasal tem hoje é o seu corpo docente, que são profissionais e não são academicistas, né? Porque eles estão no mercado de trabalho, vivenciando, tendo contato, incentivando o aluno. Então, 2017 foi um ano assim de
muita coisa acontecendo, muita mudança acontecendo. E 2017-2 a gente vem com tudo, em termos de eventos, de programação, de práticas, de sala de aula, enfim. Vai ser um ano, vai ser um semestre para ficar na história. Bom, por exemplo, na questão da publicidade, vamos começar por ela, que eu quero entrar na progressão da publicidade, na história da publicidade de modo geral. Eu outro dia estava até conversando com uns amigos meus e eu dizia, rapaz, a publicidade teve fases assim fantásticas que eu tive a oportunidade de viver. Né? Eu me lembro quando eu era menino, com 5 anos de idade, que eu andava de bonde no Rio de Janeiro. E o bonde tinha em cima, na parte de cima, interior dele, tinha vários anúncios, que eles chamavam de reclames. Sim, Né? Os reclames. sim. E um deles, eu nunca mais me esqueci, para você ver o que é a comunicação. Um deles vendia um remédio e dizia o seguinte, veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entretanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Marcante, né? Isso era um anúncio de bonde. Você ia no bonde e você ia vendo os anúncios. Tinha o do elixir de não sei o quê, tinha o do não sei o quê de bacalhau, umas coisas que marcaram demais, entendeu? Então, eu pergunto a você, essa dispersão na criação publicitária hoje não leva também a uma dispersão na fixação do produto? Sim, e o que a gente vê é gente que não tem nenhum entendimento de mercado, nem de Perfeitamente, comunicação, nem de marketing. querendo se promover e promover uma empresa ou uma marca de uma maneira totalmente errada. Muito bem. E isso são coisas que a gente precisa ir combatendo, porque senão a própria publicidade vai perdendo a sua credibilidade. Né? Eu não vou permitir que a minha profissão seja vulgarizada e ridicularizada. Nosso trabalho é muito sério. Né? A gente está lidando com o entendimento do público, com o convencimento do público. Exatamente. Então, eu venho aí nessa luta por uma publicidade responsável, seja ela humorística, informativa, política, persuasiva, né? Que são várias linhas. Várias facetas. Mas ela tem que ser, independente do ramo que ela vai entrar, ela tem que ser responsável. Ela tem que ser séria, por mais engraçada que Exato, seja. perfeito. Você é perfeito. Não é isso? Você é perfeito. Tem que ser, porque senão você não alcança o objetivo. Por que em determinados momentos a publicidade é engraçada? Por quê? Depende do produto, depende do público, Exatamente. depende da linguagem. Nós tivemos aí, ao longo da história, empresas, marcas, garotos propaganda. O Carlos Moreno é um dele, um cara que foi cômico a vida toda. É um ícone. Isso, mas que sempre fez tudo com muita responsabilidade, Claro, né? claro. Sem ridicularizar, sem vulgarizar. Inclusive, eu costumo dizer que eu acho que ele foi o único garoto propaganda que ele tirou onda com todas as personalidades, né, que nós conhecemos, que se envolveram em situações trágicas ou cômicas, e ele não é odiado por ninguém. Não, pelo contrário, eu acho até que ele foi tão eficiente no que ele fez, que dificilmente você pode vê-lo divulgando outro produto que não o Bombril. Exato. Ele ficou com a cara do Bombril, ou o Bombril ficou com a cara dele. Isso. Não é verdade? É verdade. Então, são coisas da publicidade. Publicidade bem feita, publicidade responsável, bem feita. Né? Zelosa Exatamente. com o consumidor e com o garoto. Outra coisa, antigamente, eu estou falando do antigamente porque você sabe que eu fui diretor de criação da Alcântara Machado, de várias agências em São Paulo, tive 2 agências de propaganda, uma delas foi a segunda maior do Recife, sei de tudo sobre esse assunto. Mas antigamente, a publicidade ela era muito mais dialogativa internamente do que é hoje. Então você vê, por exemplo, as famosas duplas de criação. O que escrevia com o que desenhava. Isso. Né? Isso. Então, dali nasciam os grandes anúncios e as grandes ideias. Hoje o diálogo é feito, o cidadão acha que faz tudo porque tem um computador na frente. E aí? Normalmente eu sou considerada muito chata quando eu digo isso, mas é incrível. Tem problema, você é chato junto com você. Bom, então eu me sinto mais forte. Pronto, vamos lá. É verdade. O que a gente promove enquanto instituição de ensino, o corpo docente é preparado para isso, é para, além de integrar
essas pessoas das diversas áreas de criação, que não se resume somente à parte visual, mas a redação do texto, né, a composição, o conceito da mensagem. Então, agora a gente está trazendo mais gente e preparando aqueles que antes queriam ficar nos bastidores para que eles participem do processo também. Claro, estejam à frente. Então tem lá aquele aluno que diz assim, ai professora, mas eu não gosto de fazer isso, chegue cá, vamos fazer junto para você começar a perceber. E aí a gente vai formando o profissional multidisciplinar. Agora, essas mentes fechadas que a gente vê por aqui, que acham que ser engraçado significa resultado, lamentavelmente, em algum momento elas vão descobrir da pior maneira que não. Outra coisa, Lua, que eu gosto sempre de falar muito sobre isso, e você é uma pessoa muito abalizada para comentar esse assunto. As pessoas ainda não conseguiram entender que a publicidade é uma consequência de um marketing. De um marketing bem feito. Ela não ela não funciona sozinha. Sim. Você precisa ter o marketing da empresa. Sim. E dentro daquele marketing você posiciona a publicidade. Sim. Certo? Certo. E aí ela é consequência de um marketing que foi programado para aquela empresa. Concorda comigo? Concordo. Pronto. Por que sobretudo, os empresários não pensam assim? Porque existe, primeiro, uma visão, eu não vou utilizar uma palavra muito forte para não ser chocosa, mas existe uma visão equivocada de que comunicação é você fazer comunicação, fazer publicidade, fazer marketing é gastar dinheiro. Isso. Então, muitos Mas empresários... isso é de velhos tempos, não é de agora. Então, muitos acham que se eu estou vendendo, eu posso fazer de qualquer jeito ou eu não preciso fazer. Num momento que a gente vem atravessando de crise, aonde se você der uma palavrinha errada com o seu cliente, você perde ele para outro que está ali no marketing diferenciado. É a famosa história do tira o S da crise. Isso. Se você está em crise, tira o S da crise e fica CRI. E a gente vai na contramão. Esse é o momento que as pessoas têm que ser vistas. Quem não é visto é esquecido. Exatamente, sempre. Sempre. E em qualquer momento. E veja bem, agora é um momento muito diferenciado do meu antigo momento de publicidade. Sim. Agora é um momento onde a visibilidade é total. Rede social. Tudo. Né? As mídias impressas, as mídias hoje que são de altíssima qualidade, altíssima resolução, processos inovadores. E, então, se não for bem visto... Eu aprimorei aquele ditado, né? O povo disse que a primeira impressão é a que fica. Hoje eu diria que em termos de comunicação e publicidade, a primeira impressão é a última que fica. É verdade, então... E é. Isso também me lembra uma antiga propaganda maravilhosa. Eu vou já, logo depois dos comerciais, eu vou falar sobre ela. Mas me lembro sobre uma propaganda de uma locação de veículos que existia nos Estados Unidos. 2 locadoras de veículos nos Estados Unidos. E que disputavam. Uma era a primeira e a outra era a segunda. E num determinado momento, eu conto depois dos comerciais. Light Steel Frame, você já sabe o que é. Frame. Que é a estrutura de construção com aço leve e que está sendo uma maravilha agora sobre todos os aspectos. Os designers, inclusive, estão ficando, aqueles que estão voltados para a arquitetura, eles estão ficando empolgados com isso porque não usa água, não usa argamassa, não usa nada, é de uma solidez total porque é aço leve. Não é aquela famosa parede americana que mete o pé dentro e fica aquele buraco, não é, ao contrário. E que está sendo muito utilizada no sul do país, não só para a construção de condomínios, casas, condomínios, etc., como também para as UPAs. E quando são feitas as UPAs pelo governo, o governo tem o verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica. Agora, 50% a menos no tempo de construção e 10% a menos no custo, no mínimo. Então, vale a pena você ligar aí para o Eurico Tenório e consultar sobre esse novo método que está chegando aqui ao Nordeste brasileiro. Ao Gás Conforto, aquela loja que não vende nada, mas está ali para lhe mostrar para que serve o gás encanado, e todo mundo já sabe, no Passeio Stella Maris. Vai lá e conhece, se você não conhece. A Ecoprime, a loja que lava seu carro com meio litro de água, ele entrega novinho em folha. Deputado Zelage, logo depois da Algás. O buffet Taça de Cristal, que maravilha!
fazendo festa que não acaba mais por aí afora, e agora com uma sede própria também para festas menores, eventos menores, ali na principal de Murilópolis, número 840. 840, né? Não. Hein? 300, não, 500, agora eu me perdi. 340. O muro marrom, o grande muro marrom de esquina. Agora, por favor, veja aí, confirme aí o número, tá? Mas não importa, todo mundo encontra o muro marrom enorme lá escrito Buffet Taça de Cristal. Bodega do Sertão e Filé do Zezé dividido conosco, com o bate-papo, semana 1, semana outra, semana 1, semana outra. Voltamos já conversando com Lua Bezerra. Ô, coisa boa! Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos conversando com essa espetacular Lua Bezerra. É uma figura maravilhosa, não só uma figura humana, mas é uma profissional de primeira linha, coordenadora dos cursos de publicidade, de designer e de comunicação social da Uninasal. Mas é uma pessoa, sobretudo, que diz assim, eu vou fazer. O ano que vem vai botar jornalismo para frente, vai fazer uma série de coisas lá. Porque tem que ser, é por aí, não é? E eu estava contando mesmo. A história ainda de uma propaganda de televisão, de uma propaganda que eu me lembro dos Estados Unidos, onde havia uma disputa entre a Hertz, que era uma grande locadora, e a Avis, que era a segunda grande locadora nos Estados Unidos. A segunda queria, né, ser a primeira. Então ela fez uma grande campanha nos Estados Unidos, onde ela dizia o seguinte: quem não é a maior tem que ser a melhor. E a partir daí ela começou a mostrar uma série de serviços e de coisas que a maior não oferecia e passou a conquistar um mercado que ninguém existia. Isso é marketing. Sim, Não é uma publicidade é a observação gratuita. da necessidade, Da necessidade, né? Não é verdade? Isso é verdade. Então, os nossos alunos de hoje, eles são observadores nesse sentido? Olha, essa é uma provocação que nós, né, responsáveis, temos que fazer. Temos que fazer, cada vez mais. E às vezes eles ficam assim... Porque a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que prestar atenção em tudo. E a gente tem que ser bom ou muito bom. Meio não dá. Não existe. Não existe. Não tem mais meio termo. Então fazemos essa provocação para que o aluno compreenda quais são as outras coisas que estão por trás de um serviço, de uma marca, que podem ser agregadoras de valor, que podem ser fontes de melhoria, e a partir daí gerar, né, a resposta para as demandas. As demandas existem, principalmente na questão da prestação de serviço. E aí a gente já tinha conversado isso uma outra vez, a marca vira um produto, o serviço vira um produto. Exatamente. Né? E quem se sair melhor na prestação do serviço, obviamente, vai ser mais observado. Com certeza. Agora, veja bem, eu vislumbro algumas coisas e eu perguntaria a você, enquanto Uninasal, você não acha que talvez esteja precisando a criação de alguns seminários, de alguns congressos, talvez, ou algumas discussões maiores, em ponto maior, não só com os alunos, mas com os clientes que existem no mercado, com os empresários do mercado? Será que não está faltando uma capacitação melhor de consciência desses empresários, para que eles possam absorver melhor essa turma nova que está chegando? Existe. Esse contato já vem sendo provocado em todas as áreas, né, dos cursos oferecidos.
as áreas de saúde, a área de comunicação, nós já fazemos esse contato. Inclusive, nós temos já, essa foi a 4ª ou a 5ª edição do projeto Capacita, que é o momento de aproximar a profissão da comunidade. E foram ofertados 177 cursos gratuitos para o público em geral, para empresários. Tivemos, inclusive, um de orientação de marca para pequenas e empresas. E então, a gente faz essa oferta e a comunidade fica, obviamente, livre para participar, para interagir. Tem muito evento que vai acontecer nesse formato. O aluno ele hoje é meio resistente a essa coisa de palestra, então a gente vem dando um novo formato para dinamizar, para aproximá-lo. O que é esse novo formato? Esse novo formato são as ilhas de comunicação que nós estamos fazendo. E, repito, em diversas áreas, em todos os cursos. A gente pega o empresário hoje, leva ele para a sala de aula, para ele conversar, não é para ele palestrar, porque o aluno pode perguntar. Então, a gente tem feito grandes momentos de bate-papo, como a gente está tendo aqui. Isso é muito bom. Porque aí o aluno ele se sente mais próximo, ele não se sente intimidado com a distância que se cria entre um palestrante e o público. Não, e ele não vai se intimidar em abordar seu futuro cliente. Exatamente. Não é verdade? Que isso é muito normal. E tem que acontecer. Ele olha para o cliente, o publicitário novo, ele chega até o cliente e diz, é o bicho papão. Verdade. Aqui eu vou levar uma surra. Verdade. Não é verdade? Verdade. Isso acontece demais. Então, a gente vem aí provocando isso, fazendo com que os nossos alunos se sintam. Nós temos um evento que já faz parte do calendário dos cursos, que é o Na Prática. Teremos mais uma edição esse semestre e é um evento de comunicação, de publicidade, de design que é feito pelos alunos. Então, sob a orientação de uma professora, de uma docente nossa, a professora Alessandra, eles vão organizar o evento. Toda a sua concepção, a parte de comunicação, os convidados, e a gente já vai preparando eles para entrar nesse cenário com força. Para ter personalidade. Sim, sim. Não é? Sim. Eu não aceito, por exemplo, aquele publicitário, principalmente o contato, né? Quando você sabe que na publicidade, vocês devem saber também, existem várias funções e uma delas é o contato. O contato é exatamente o homem que tem que entender tudo da agência e é ele que estabelece a relação com o cliente. Isso, isso. Leva ao cliente as campanhas, leva uma série de coisas. Isso é de uma importância fundamental e não criar aquela parede, aquele medo. Óbvio, porque nesse cenário que a gente vive, dinâmico o tempo todo, imagina que eu tenho uma agência de publicidade, eu tenho minha equipe de criação, meu comercial, meu atendimento, e por algum motivo eu não vou conseguir atender aquele cliente. Então eu tenho que ter uma equipe preparada para dizer, olha, hoje é você quem vai. Exatamente. É você quem vai vender o projeto. Exatamente. Isso aí, essa provocação... Eu posso contar outra história? Porque esse programa é bom porque eu bato papo e conto história. Nas minhas palestras eu conto muito esses casos que eu vivi, né? Ou esses causos que eu vivi. Existia uma empresa no Rio de Janeiro, que existe até hoje. No Rio ela era um ícone também, que era o Ponto Frio. Sim. Eu posso falar o nome que não tem problema. O Ponto Frio ele foi criado por um cidadão europeu que veio fugido da guerra. Chegou aqui e comprou... Ele veio com algumas joias, alguns ouros de lá, e foi uma espécie assim de camelô no Rio de Janeiro, e vendia as joias e fez o dinheiro e tal, e blá, 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 criou uma empresa chamada Ponto Frio, que virou uma senhora empresa lá. Sim. Bom, aí eu era diretor de criação da Alcântara Machado do Rio e dava assessoria a algumas empresas em São Paulo e dava assessoria a algumas empresas no Rio de Janeiro. E uma delas, a SGB, me chama e diz assim, nós estamos com um problema danado, nós estamos numa campanha de concorrência agora para o Ponto Frio. E eu acho que nós vamos perder essa campanha, porque o homem é bravo até debaixo d'água. Alfredo, o nome dele, já morreu. Bravíssimo, todo mundo tinha medo dele. Eu disse, mas vocês vão apresentar uma campanha com medo? Ele disse, não, nós estamos chamando você para ir fazer a apresentação da campanha. Você faz? Eu digo, faço, sem problema nenhum. Quando eu cheguei, o escritório do homem era uma mesa imensa, certo? Ele por trás daquela imensa, nós três sentados em frente dele. Aí, em cima da mesa, tinha aqueles objetos de Murano. Sabe o que é Murano? É aquele vidro colorido, pesadíssimo,
os objetos de Morano em cima da mesa, assim e tal. E ele, bigodão, sério e tal. Eu disse, pode apresentar a campanha. Quem é que vai apresentar? Eu disse, sou eu. Meu nome tal, assim, 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 assim. Pode apresentar. Eu apresentei a campanha toda como mando figurino, como ele for. Quando chegou no final, ele olhou para minha cara assim, olhou para a cara dos outros dois e disse assim, não gostei, pode levar. Aí eu parei. Disse, como é que o senhor disse? Ele disse, não gostei, pode levar. Eu digo, não. Eu levo, mas você vai dizer por que não gostou. Porque isso aqui foi uma campanha tecnicamente elaborada. E foi elaborada em cima do marketing da sua empresa. Vai dizer ou não vai dizer? Ele pegou um objeto de Morano assim, apontou, impassível do jeito que eu estava, eu continuei impassível. Ele jogou o objeto de Morano, estourou numa parede assim, atrás de mim. Quando acabou de estourar, virou para os outros dois e disse assim, vocês acabaram de ganhar a campanha, porque pela primeira vez eu vi um publicitário que não teve medo de mim. A campanha está linda e é de vocês. Você está entendendo? Então é essa a pergunta que eu faço. É preciso preparar os homens de publicidade para enfrentar os entendidos, entre aspas, do mercado. E assim, eu teria levado um susto, confesso. Mas também não teria me intimidado. É aquele meio segundo que você tem para elaborar o plano B, não é com isso? certeza. Mas a gente vai, e isso eu digo em sala de aula todos os dias. Tem que mudar, não Vocês vão encontrar com clientes que acham que sabem, que são cabeça dura, que são teimosos. Eu já recebi cliente que veio para mim com um catálogo de uma empresa e disse, eu quero uma marca igual a essa, eu só quero que você mude a cor. E aí você vai fazer todo aquele trabalho de base para explicar que a coisa não funciona desse jeito. Mas o profissional que vai para o mercado, ele tem que estar preparado, ele tem que estar pronto para tudo. O seu menino... O meu menino me deu trabalho. Não, mas o seu menino tem uma personalidade que você não imagina hoje. Ele enfrenta o cliente e diz, negativo, você entende o seu negócio, quem entende do meu sou eu. Mas isso é um fato, as Ele pessoas assim. precisam começar. Ele não deixa botar a mão para estar mudando, não. Olha só, se você qualquer circunstância hoje que a gente procurar no YouTube, a gente acha. Se eu achar, vou procurar como fazer uma cirurgia de olho no YouTube. Eu vou achar, vou. Isso me torna apta a atuar nesse mercado? Claro que não. Não. Então, publicitários, designers, né, têm formação específica para isso. A gente, obviamente, que tem que ouvir o cliente, trocar uma ideia, Claro. mas é preciso que o cliente entenda que as coisas não são feitas à revelia, e Sem são dúvida. feitas com muita E responsabilidade. às vezes, quando você vai fazer o briefing do cliente, ele te passa um briefing errado. Verdade, ótimo você falar Não isso. foi, não é? Porque tem situações dentro da empresa que nem ele sabe. Nem Ele ele sabe que ele sabe. não está vendendo. Exatamente. Mas ele não identificou Não. aonde é que está o erro. E às vezes ele identificou sim, mas ele tem vergonha de dizer. Fato, verdade. Não é? Verdade. Porque ele ainda não entendeu que quem está do outro lado é cúmplice dele. Verdade. Para o bem. Eu fiz há um tempo, tem tempo para contar essa história engraçada? Em 1 minuto. Eu fiz um tempo fui chamada por uma dona de um salão de beleza para fazer um projeto de marca. E aí ela tinha uma verba para investir em publicidade e me chamou. E aí ela queria colocar na campanha que ela já estava fazendo mega hair. É. Olha, Geraldo, qualquer mulher sabe que você não passa menos de 4 horas num salão para fazer um mega hair. E o salão dela não tinha banheiro. Oxi, Então, como é que ia ser aquilo para a cliente, caso a cliente precisasse ir ao banheiro? claro. Deu trabalho, mas eu consegui convencê-la de que naquele momento o principal seria investir na melhoria do Perfeito. espaço. E depois ela trabalharia Muito a bem, marca. muito bom. E tive êxito, ainda bem, né? Mas tem outros que são bem difíceis. Bom, ainda bem que você disse assim, porque eu ia pensar nesse final de programa para fazer uma piadinha também, que você ia dizer a ela que investisse no seguinte, venha fazer seu mega hair no meu salão e xixi na rua. Essa campanha É boa, ia, né? ia ser Olha, igual a umas que eu estou vendo Você já aí. viu que hoje nós ficamos muito em cima da publicidade, propositadamente, que é para que no próximo programa, que seja bem próximo, a gente fique mais em cima do designer, a gente fique mais em cima do jornalismo que vem por aí, da comunicação social como um todo e, sobretudo, em cima de redes sociais. É ótimo Quero assunto. você conosco aqui É sobre só isso. você chamar que eu chego. Tá bom? Muito obrigada.
Um beijo Coisa grande. boa. Obrigado a vocês também que estiveram conosco. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu? É ele que manda. Ah, isso é marketing puro, hein? Hã? Encontro marcado.